Então, agora eu vou falar um pouco para vocês sobre o reconhecimento de métodos alternativos no Brasil, sobre os métodos que já estão reconhecidos pelas resoluções normativas do CONSEA, quais métodos estão disponíveis, quais são os obrigatórios, os proibidos, os permitidos. Mas antes, lembrar do Decreto 6.899, de 2009, que dispõe sobre a composição do CONSEA, estabelece as normas para o seu funcionamento, cria o CIUCA, que é o Cadastro das Instituições de Uso Científico de Animais, e traz algumas definições, como a definição do que é métodos alternativos. E lembrar também que o Brasil, desde 2011, ele faz parte desse acordo, né, de aceitação mútua de dados, que é esse acordo multilateral, que torna possível economizar bastante dinheiro em testes, porque uma vez que um país realizou os testes daquele produto químico, por exemplo, os outros países, isso desde que respeitados os padrões, né? Então precisa ser um método com guia da OECD, precisa respeitar as boas práticas de laboratório, mas desde que esses critérios sejam atendidos, esses dados obtidos com esses métodos para esse produto químico, por exemplo, eles devem ser aceitos pelos outros países, né? Pelos países que fazem parte desse acordo. E no momento o escopo do Brasil ele está para avaliação das partes não clínicas, né? Ambientais e também para a saúde, de pesticida, biocida, químicos industriais, mas no futuro podem ser adicionados outros produtos. Então, falando especificamente sobre os métodos alternativos reconhecidos pelo CONSEA, até o momento nós temos 4 resoluções normativas que reconhecem um total de 41 métodos alternativos. Eu estou gravando essa aula em outubro de 2023, então se você estiver assistindo essa aula depois dessa data, né, pode ser que o CONSEA já tenha reconhecido outros métodos, é isso que a gente espera, que o CONSEA reconheça cada vez mais métodos alternativos. Todos os métodos reconhecidos estão no site do CONSEA, tem uma lista, tem as resoluções também separadamente, mas tem uma lista com todos os métodos já reconhecidos até o momento. Primeiro eu quero falar um pouco sobre a RN 54, depois eu vou falar sobre cada uma das resoluções. Então, a RN 54 é aquela que substituiu a RN 17, ela dispõe sobre o reconhecimento de métodos alternativos ao uso de animais em atividades de ensino e pesquisa científica no Brasil. Ela traz algumas definições, então, o que é um método alternativo validado, né? Todo aquele método que possa ser utilizado para substituir, reduzir ou refinar o uso de animais nas atividades de ensino e pesquisa. Ele traz alguns exemplos aqui, métodos que não usem animais, métodos que usem espécies de ordens inferiores, que usem o menor número de animais, sistemas ex vivo ou que diminuam o desconforto, ou diminuam ou eliminem o desconforto. Traz também a definição sobre método alternativo reconhecido, que é aquele método alternativo validado e que foi reconhecido pelo CONSEA. Essa resolução ela diz também que esses métodos alternativos validados e com aceitação regulatória nacional ou internacional, eles passarão a ser obrigatórios no país a partir das publicações das resoluções normativas. Isso porque o CONSEA precisa nomear cada um dos métodos que ele passa a reconhecer. Essa resolução também também trata sobre esse prazo, né, de 5 anos para substituição obrigatória. Também fala sobre aplicação específica, então essa substituição obrigatória, ela tem que respeitar o domínio de aplicação dos métodos e as limitações de cada método. Ela trata também sobre aqueles métodos já reconhecidos, já validados internacionalmente ou nacionalmente, porém ainda não reconhecidos pelo CONSEA. Esses métodos eles podem ser utilizados, mas respeitando normas específicas de cada outro agente regulamentador. E como eu falei, ela revoga a RN 17 e diz também que o CONSEA vai decidir sobre as situações não previstas nessa resolução.
Entrando então mais especificamente sobre cada uma das 4 resoluções normativas que reconhecem os 41 métodos alternativos, a RN 18, publicada em 2014, ela reconhece 17 métodos, agrupados em 7 desfechos, então irritação e corrosão da pele, irritação e corrosão ocular, fototoxicidade, absorção cutânea, sensibilização cutânea, toxicidade aguda, genotoxicidade. Vocês podem observar que existem alguns métodos aqui que são in vitro, alguns métodos que são in vivo, métodos ex vivo também. Então, por exemplo, aqui o teste de olho isolado de galinha, ou o BCOP, né, o de permeabilidade e opacidade de córnea bovina, são métodos ex vivo. Métodos como 420, 423 e 425 para toxicidade aguda oral são métodos de redução e refinamento que utilizam roedores. Aqui um método que é utilizado para screening de dose, né, o guia 129, e também aqui sensibilização cutânea, alguns métodos in vivo, ensaio do linfonodo local, que usa camundongos, mas existem métodos in vitro também, como esse aqui, que é o teste da epiderme humana reconstituída. Então, lembrando que os métodos alternativos reconhecidos pelo CONSEA, eles não são apenas métodos substitutivos, mas eles incluem também os métodos de redução e refinamento. Trata também das aplicações específicas e dá o prazo de 5 anos. Então, para esses desfechos, esse prazo já se esgotou. A RN 31 foi publicada em 2016 e ela reconhece 7 métodos, agrupados em 4 desfechos. Então, irritação e corrosão ocular, sensibilização cutânea, toxicidade reprodutiva e contaminação pirogênica. Aqui já para sensibilização, métodos in vitro. Né? A RN 45, publicada em 2019, ela reconhece um método, que é o teste de ativação de monócitos para avaliação de contaminação pirogênica, também dando um prazo de 5 anos para substituição do teste em coelhos. A RN 56, mais recente, foi publicada em outubro de 2022 e ela reconhece alguns métodos para avaliação relacionados à saúde humana e alguns relacionados a efeitos em sistemas bióticos. Então, um método para sensibilização dérmica, 2 métodos para efeitos estrogênicos, efeitos endócrinos, androgênicos, mutagenicidade, irritação e corrosão ocular e fotorreatividade, e alguns para sistemas abióticos. Lembrando que ela também trata aqui em relação aos domínios de aplicação do método. Agora, falando mais especificamente sobre a RN18, eu vou trazer como exemplo para vocês essa substituição, né, de um teste com animal por métodos alternativos reconhecidos pelo CONSEA. Então, falando especificamente sobre esses métodos, né, em relação ao potencial de irritação e corrosão da pele, a RN18 ela reconhece 4 métodos para substituir o teste de Draze, né, com coelhos para avaliação de irritação e corrosão da pele. 3 métodos são para corrosão, 1 para irritação. Um desses métodos, o 430 para corrosão dérmica in vitro, ele é um método de redução e refinamento, porque ele utiliza pele de ratos, então é um método ex vivo. Os outros 3 métodos são métodos de substituição. Então, o 431 utiliza epiderme humana reconstituída, e existem diferentes fornecedores, né, desse material. Um deles está aqui, é o modelo DepSkin. O 435, ele é um teste de barreira de membrana in vitro, o Corrositex é o que está no guia, e o 439 é um teste de irritação cutânea in vitro, vocês vão ver aqui também o EPSkin, ele pode ser usado tanto para avaliação de corrosão quanto de irritação, o protocolo muda um pouco, mas o material é o mesmo. Esses métodos de irritação e corrosão cutânea, existe esse documento da OECD, que ele é um documento que fala sobre uma estratégia integrada de testes. Essa estratégia ela não está reconhecida ainda no Brasil, mas a OECD recomenda a utilização dessa estratégia e ela é composta
basicamente de 3 partes. Na primeira parte, é coletada toda a informação existente sobre aquele agente químico que você quer avaliar. São feitas essas avaliações das propriedades físico-químicas e também os chamados métodos não testes, né, como o Kizar e o Ridge-Cross. O Kizar e o Ridge-Cross, eles são métodos onde o Kizar, onde a estrutura, a relação estrutura-atividade de uma substância química, ela é usada para tentar prever os efeitos de uma substância semelhante. O Ridge-Cross é um pouco parecido também. Se resume em utilizar os dados de uma substância para prever o desfecho de uma substância semelhante. Na segunda parte é feita a análise de peso da evidência. Então, toda essa informação coletada, né, já existente, é avaliada. E aí, numa terceira parte, são os testes adicionais. Se for necessário, são feitos os testes adicionais. Aqui, eu deixei para vocês 2 estratégias, por exemplo, se nessa análise de peso da evidência são necessários testes adicionais e a suspeita é de que o agente químico seja irritante ou corrosivo, será usada essa estratégia chamada top-down. Se essa avaliação do peso da evidência chegar à conclusão de que são necessários testes adicionais, porém, aparentemente, o agente químico ele não é um irritante, vai ser usada essa abordagem bottom-up. Então, dependendo dessa avaliação do peso da evidência, pode ser que seja possível classificar só com essas informações que já estão presentes na literatura, com base nesses métodos não testes, nessa avaliação das propriedades físico-químicas, pode ser que já seja possível fazer a classificação daquele agente químico. Se não for, aí são propostas outras estratégias, e esse documento da OECD, ele prevê, inclusive, testes em vivo aqui como último recurso, dependendo, né, da exigência regulatória e dentro dessa estratégia integrada de testes. Isso é porque, né, o método original, o método com animal, na grande maioria dos casos, ele não é substituído por um único método, né? Ele é substituído por uma estratégia que envolve diferentes métodos. Eu não vou falar para vocês sobre cada um dos desfechos e cada um dos métodos alternativos reconhecidos pelo Conceia para cada um dos desfechos, porque a informação sobre quais métodos já foram reconhecidos pelo Conceia, com os prazos e quais são as RNs, essa informação é facilmente encontrada no site do Conceia, tanto naquela lista quanto em cada uma das resoluções normativas separadamente. As informações específicas sobre cada um dos métodos, né, o teste guideline, ele está no site da OECD com todas as informações, mas eu trouxe aqui para vocês esse documento da ABDI, que é a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Eles fizeram esse documento em português, falando sobre os métodos reconhecidos pela RN 18 e pela RN 31. Então, quem quiser informações sobre esses testes em português, é possível encontrar nesse documento. Aqui eles falam também sobre essa RDC 35 da Anvisa, que ela fala sobre a aceitação dos dados, né, por parte da Anvisa, dos dados obtidos a partir da utilização desses métodos já reconhecidos pelo Conceia. Então, para finalizar, gostaria de comentar um pouco com vocês sobre o futuro da avaliação de segurança, aqui falando mais especificamente sobre a avaliação de segurança de produtos de uso humano, pensando na segurança do consumidor, né? É inegável essa ampliação do conhecimento sobre a biologia humana, a gente vem avançando cada vez mais no conhecimento em relação à nossa própria biologia, e a gente também vem desenvolvendo cada vez mais novas tecnologias, inclusive entre áreas muito diferentes, né? Tudo isso tem levado a estratégias mais relevantes e mais preditivas para avaliação de segurança dos mais variados produtos. E o que a gente precisa fazer, né, para avançar ainda mais e ter
mais rápido essas estratégias mais relevantes e mais preditivas. Do ponto de vista mundial, e aí, claro, incluindo o Brasil, a gente precisa ter mais desenvolvimento, validação e reconhecimento de novas abordagens metodológicas, também o desenvolvimento dessas estratégias de testes, né, as IATAs ou as abordagens definidas, e também uma celeridade no processo de aceitação regulatória. Os agentes regulamentadores, eles precisam estar mais atentos a essas novas abordagens metodológicas e discutir com mais rapidez sobre a aceitação regulatória e alterar os seus regulamentos para passar a aceitar esses métodos sem animais. Do ponto de vista do Brasil, é preciso reconhecer os métodos alternativos já reconhecidos internacionalmente, por exemplo, os que estão descritos na OECD ou em farmacopeias de outros países. Nós já temos, né, como eu falei, 41 métodos alternativos reconhecidos até o momento, até outubro de 2023, mas existem alguns métodos que já têm guia OECD, mas ainda não foram reconhecidos pelo Conselho, assim como existem métodos sem animais, que já estão em farmacopeias de outros países, mas ainda não estão na farmacopeia brasileira. A gente precisa que isso seja feito, esse reconhecimento seja feito de maneira mais rápida. Também é preciso mais financiamento e treinamento para a implementação de novos métodos. A HSI tem feito alguns treinamentos para tentar ajudar nesse sentido. Também é preciso desenvolver, validar e reconhecer métodos e estratégias. Muitas vezes o Brasil tem bons pesquisadores desenvolvendo novos métodos, mas não tem tanto apoio para validação desses métodos, que é o passo que antecede o reconhecimento. Também precisamos acelerar bastante na questão da aceitação regulatória e também da fiscalização, porque não basta você ter resoluções que tornem obrigatória a substituição do uso de animais para determinados desfechos, se você não tem um sistema de fiscalização implementado. Também é preciso proibir métodos ultrapassados e testes em animais por categoria. Existem algumas categorias de produtos que o próprio consumidor não aceita mais a realização de testes em animais, mas, em muitos casos, essa proibição ainda não acontece, como é o caso dos cosméticos, que a gente tem no Brasil uma proibição em alguns estados, existe uma resolução do Conselho proibindo a utilização de animais em testes cosméticos, mas essa proibição ela é apenas parcial e ela também não proíbe a comercialização de produtos testados, o que no final das contas tem um impacto muito pequeno, então a gente precisa aprovar uma lei federal que proíba os testes cosméticos em animais e também a comercialização de produtos testados. A gente também precisa fazer uma atualização da abordagem, né? Como eu falei para vocês lá no início dessa série de aulas, né, a toxicologia baseada na utilização de modelos animais, ela tem sido substituída por uma nova abordagem. E isso também afeta do ponto de vista da análise de produto acabado versus ingrediente. A gente tem alguns casos no Brasil, por exemplo, brinquedos e artigos escolares, que até muito recentemente a gente tinha, por exemplo, para artigos escolares, não era possível fazer uma avaliação apenas com base nos ingredientes, né, na informação sobre a composição do produto. Era exigido o teste do produto acabado, e isso não estava em harmonia com outros países que fazem, né, esses testes sem animais e baseados nas informações da composição do produto. Isso mudou recentemente para artigos escolares, e é bem possível que a gente tenha essa alteração num prazo curto também para brinquedos. Trouxe alguns documentos que eu considero bastante importantes. Esse é um documento do ENAID que traz um roteiro estratégico para o estabelecimento dessas novas abordagens. É um documento bastante importante. Aqui é um pronunciamento do governo da Holanda, que declarou que vai parar de utilizar animais em testes de agentes químicos até 2025, e aqui uma publicação também da Agência de Proteção Ambiental americana, anunciando que
vai parar de conduzir e financiar estudos com mamíferos para esses testes, né, até 2035. Ainda sobre a avaliação de segurança sem utilizar animais, né, sobre o futuro dessa avaliação de segurança, queria comentar com vocês sobre esse curso. Esse é um curso da AFSA. A AFSA é uma colaboração para avaliação de segurança sem animais. No momento, esse curso ele está focado em cosméticos e ingredientes cosméticos. É um curso online, gratuito, aberto a todos. Você só precisa fazer um cadastro. E esse curso ele é uma avaliação de segurança, né, uma avaliação de risco de nova geração, e ele trata de todo o processo de avaliação de risco em diferentes módulos. Alguns módulos já estão totalmente disponíveis online, outros ainda estão finalizando o seu desenvolvimento, mas a gente tem um módulo inicial que tem um overview de toda a avaliação de segurança, tem um módulo também que fala sobre o cenário regulatório, e aí diferentes módulos abordando cada uma dessas etapas, tudo baseado na avaliação de risco de nova geração. Tem o link aqui para vocês, é a colaboração APSA Masterclass. Para finalizar, compartilhando um pouco da minha opinião a respeito do futuro da avaliação de segurança, do que eu tenho observado aí nessa década de estudo sobre o tema, mais de uma década. O futuro da avaliação de segurança, ela é com certeza livre de animais. Isso é uma evolução que não tem como voltar atrás. Ela vai ser cada vez mais baseada na biologia humana, que, novamente, estou falando sobre avaliação de segurança de produtos para uso humano, pensando na avaliação do consumidor, né? Claro que quando a gente fala sobre avaliação de segurança de agentes químicos, a gente não avalia só os riscos para a saúde humana, mas também é necessário avaliar os riscos para o meio ambiente. A avaliação de segurança do futuro, ela também vai ser isenta de produtos de origem animal, e como eu comentei com vocês, acho que foi na apresentação, né, na primeira aula dessa série, muitas vezes a gente substitui um método com animal por um ou mais métodos in vitro, e esses métodos in vitro têm diferentes produtos de origem animal, como soro bovino fetal, tripsina, anticorpos produzidos em animais, e esses produtos eles trazem problemas éticos, né, problemas técnicos, que a substituição desses produtos por produtos que não têm origem animal, né, por exemplo, meios quimicamente definidos, no caso da utilização de soro, traz grandes vantagens técnicas e éticas também. A avaliação de segurança do futuro, ela vai, com certeza, estar baseada numa combinação de métodos e tecnologias. A gente vê cada vez mais os métodos evoluindo, novas tecnologias sendo incorporadas à avaliação de segurança, e atualmente a gente tem coisas bastante interessantes, como as técnicas de high throughput, os organoides, os chips, né, os sistemas microfisiológicos, e até utilização de aprendizagem de máquina, inteligência artificial, que tem começado a permear também a área de avaliação de segurança. E tudo isso vai levar a uma avaliação de segurança mais rápida, mais barata e mais preditiva. Era isso, obrigada. Vocês têm meus contatos, né? Qualquer coisa, só mandar dúvidas, e encontro vocês na nossa roda de conversa. Obrigada.